Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a este vídeo. Se está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues, você está no canal Astrologia Clássica. Neste canal trabalhamos sempre com o olhar da astrologia tradicional, tá bom? Sempre um olhar clássico da astrologia. E este vídeo é para complementar a nossa série sobre amor, romance, casamento, que eu venho fazendo com o olhar bem do período helenístico, principalmente do que o Dorotheus de Sidon, que foi um astrólogo desta fase, cita no trabalho dele Carmen Astrológico, que foi um poema aí com bastante recursos da astrologia, tá bom? Então a gente vai complementar a série. Eu deixei o tema, né, o tema dos lotes do casamento, são lotes mesmo no plural, nós temos 3 lotes no casamento, para o final, exatamente porque é um tema não muito comum, principalmente para quem segue um pouco mais a astrologia moderna, tá bom? Então, se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações e já curte também aí. Todos vocês já podem curtir o vídeo. Se chegar lá no final e você não gostar, você tira o like, tá? Mas já pode curtir o vídeo, chama os seus amigos também que estudam astrologia ou compartilha com eles ali, tá? Porque esse tema é bem legal, gente. Vocês devem conhecer mais como partes árabes, né? Principalmente parte da fortuna é mais conhecida, mas o termo correto é lotes helenísticos. Você pode utilizar também lotes herméticos, tá bom? Porque, gente, não teve diferença na estrutura, na maneira como se extrai um lote do período helenístico para o período árabe, mas acabou que a visão dos árabes ficou mais, né, o conhecimento dos árabes ficou mais popularizado, né? Então, vocês vão conhecer mais como partes árabes, mas o termo correto é lotes, tá? E a ideia dos lotes, vamos pegar do básico, né? É exatamente você calcular a distância, um arco, né? Em graus do zodíaco, entre um ponto e o outro, são 2 significadores, e aplicar a um terceiro ponto, pegar essa distância e aplicar a um terceiro ponto. Na maioria das vezes, esse terceiro ponto é o grau exato do ascendente, ok? Outra coisa que a gente precisa levar também, ter uma mente bem aberta aqui, é o fato que eu falo sempre para vocês nos vídeos, de que são muitos séculos de estudos da astrologia tradicional. E mesmo dentro do período correspondente à fase helenística, nós temos muitos séculos, né? A gente tem os astrólogos mais tardios, os mais recentes, né, dessa fase. E isso é importante porque é natural que conforme o tempo for passando, né, conforme ele vai fluindo, o homem também se modifique. Então há algumas diferenças de olhares, né, algumas diferenciações. Por isso que a gente tem 3 lotes. Vocês já vão entender aí como eles são diferentes, mas complementares também, porque eles não vão usar os mesmos pontos, tá? Eu acho bem interessante. E vamos lá, então, o que interessa, né, para o entendimento. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou citar para vocês aqui, né, passar para vocês quais são as fórmulas para a extração dos lotes, né, desses 3 lotes, e depois eu vou explicar o que é preciso observar nessa ideia dos lotes, para você entender como isso vai complementar a ideia sobre pensamento, delineamento do tema amor, romance, casamento e tudo mais, certo? O tratamento, né? O delineamento é bem mais simples do que o cálculo, mas não fiquem assim preocupados, não vão se descabelar aí calculando na mão, porque a gente tem softwares tradicionais que fazem o cálculo, tá? Bem preciso, já estão com a fórmula lá estruturada. E se você não tem um software de astrologia tradicional, no site o Astro-SIC, esse que vocês podem pegar aí no vídeo, ele tem, no menu você tem lá horóscopos, e abrindo ali no horóscopos tem tradicional. Então abre a opção tradicional porque tem lá o cálculo de todos os lotes, então você pode ali alterar os significadores que eu vou citar aqui e calcular os lotes, certo? Então, o primeiro que é citado, que é o do Hermes, é o mais utilizado dentro do período helenístico, inclusive o Dorotheus de Sidon usa esse cálculo também. E é importante a gente também refletir sobre a ideia de que geralmente os lotes no período helenístico, no período árabe também, eles tinham uma diferenciação de fórmula, alternava as posições de acordo com a seita da carta. Então vocês vão ver muito isso, né? O cálculo para o mapa diurno e o cálculo para o mapa noturno. A grande maioria dos lotes tem essa diferenciação. Se você quiser aprender mais sobre lotes
e não tem ali conhecimento nenhum, quiser adquirir meu livro, é só clicar aqui em cima no card, pede o seu livro, você vai receber ali no seu endereço, tá bom? Vai cair direto no meu site, ali já tem as instruções. Então, o que eu quero dizer para vocês é que para os lotes de casamento, a gente não faz uma diferenciação pela seita da carta, se é diurno, se é noturno, mas pelo gênero. E aí, gente, eu sinto muito, no período helenístico só tinha cálculo para gênero masculino e feminino, tá? Então, vocês vão ter aí que sambar também, se quiserem observar outras possibilidades, tá bom? Mas vamos lá, ele diferencia então o Hermes, né, a fórmula, se você estiver trabalhando com o mapa de um homem e o mapa de uma mulher. Para o mapa de um homem, mapa masculino, o que ele faz? Ele vai calcular a distância de Saturno até Vênus. Então, você vai pegar na ordem zodiacal, a partir do grau onde está Saturno, e calcula a distância, né, o arco até Vênus, vai pegar essa distância e aplicar o grau do ascendente, sempre seguindo a ordem zodiacal, tá bom? E para o mapa de uma mulher, ele vai alternar, vai trocar a posição. Então, você vai calcular a posição de Vênus até Saturno. E sempre no sentido zodiacal, tá bom? Então, assim, não faça um cálculo voltando no zodíaco, é sempre na ordem do zodíaco. Pega, então, esse arco e aplica ao grau do ascendente, tá? Então, a única diferença na fórmula do Hermes para o mapa masculino e o mapa feminino é alternar as posições dos significadores de Saturno e de Vênus, ok? A outra fórmula que é apresentada, que é a fórmula do Valens, né? Então, ela é bem específica do Valens. A maioria dos astrólogos utiliza a do Hermes, tá bom? Mas a do Valens, ela já não vai utilizar só essa mudança de posição. Ele alterna os significadores, ele muda os significadores de acordo com o gênero. Então, para o mapa masculino, o que ele faz? Ele calcula a distância de Vênus até o Sol. E pega essa distância na ordem zodiacal, pega esse arco e aplica ao grau do ascendente. E para o mapa feminino, ele não vai usar nem Vênus e nem o Sol, ele vai usar a Lua e Marte. Então, ele vai pegar o arco entre a posição, né, no zodíaco da Lua até Marte e aplica esse arco no grau do ascendente. Então, vocês vão percebendo que a maneira de pensar do Valens é um pouquinho diferente. Agora, o mais comum é do Hermes, como eu falei para vocês. Até porque eu já li, já ouvi alguns astrólogos contemporâneos, né, de linha tradicional mesmo, dizendo: nunca utilize Marte para significar o homem dentro do tema amor e romance, mas o Valens usa para cálculo do lote, né? Quem sou eu para desmentir o Valens, né? O Valens tinha inclusive uma escola de astrologia na época em que ele viveu lá na Grécia, né, pessoal? Então ele estuda muito. Se vocês trabalharem ali, pegarem a antologia do Valens, os 9 livros, quando ele vai falar sobre vitalidade, gente, ele faz vários cálculos, é muito complexo ali, eu diria que até para um estudante já mais avançado, né? Então, Valens cita que o Marte para o mapa feminino é utilizado como significador aí para o cálculo do lote, certo, gente? Então, vamos utilizar corretamente. Então, a gente tem essas duas fórmulas. Nos softwares é bem comum você observar essas duas fórmulas. Então, você pode escolher trabalhar com as duas ou trabalhar com uma só delas, né? A gente tem uma terceira fórmula, que nos softwares ela é apresentada só como um lote do casamento, que pega a distância de Vênus até a cúspide da casa 7, tá? Mas essa, ela é bem complementar, ela nem é muito utilizada, certo? Geralmente, como eu falei, a do Hermes é melhor. Então, vocês perceberam que assim, o cálculo, né, a extração dos lotes é um pouco mais complexo, né? Assim, diferenciando do Valens para o Hermes, pegando essa terceira fórmula, ela tem essas complexidades. Na verdade, o tema lotes é isso mesmo, você calcula uma distância entre um ponto e outro e aplica ao grau do ascendente, certo? Agora, gente, o que observar depois que você consegue identificar os lotes do casamento, né? O que você deve observar? Deve observar a casa do mapa onde ele cai. É muito interessante no sentido de entender se haverá um casamento ou uma relação importante, do tipo morar junto, por exemplo, quando você tiver o lote em uma casa angular, porque são as estacas do mapa, ela é bem importante. Quando você tiver um lote junto a um planeta benéfico, porque os benéficos, principalmente Vênus, né, que é pequeno benéfico, já tem por si o tema do amor e do romance.
E Júpiter, porque ele representa as condições do parceiro no sentido de prosperidade e proeminência. O Sol também tem essa visão de sucesso, né? Então a gente pode entender como Lote não é um planeta, que ele estando junto à posição do Sol, isso pode representar ali que o parceiro tem algum nível de sucesso, de status, né? Ele tem alguma questão nesse sentido. No sentido contrário, os helenistas trabalhavam muito, gente, com a ideia de benefício e malefício. Então, no caso de Saturno e de Marte, já é um pouco mais adverso, né? Principalmente Saturno, porque ele carrega com si a própria característica de precariedade, né? De escassez. Então, aspectos desafiadores entre o lote do casamento com Saturno não são saudáveis, né? Não vão representar grandes coisas. Mas eu penso também que se for um trígono do lote com Saturno, ele pode representar uma pessoa com mais idade, um casamento longo, por exemplo. Às vezes um casamento simples, sem grandes coisas mesmo, né? Pode não ter crise, mas é um casamento comum, por exemplo, né? Certo? Então, esses fatores são importantes. O Dorotheus Sidon cita também para a gente observar a estaca do lote. Então, quando ele fala a estaca do lote, é o 10º signo a partir da posição do lote do casamento. Então, eu lembro a vocês que o Dorotheus Sidon utilizava o lote de Hermes, né? Até porque o Valens vem depois na história, né? Não existiu Valens ainda, né? Então, ele utiliza o lote do Hermes. E ele conta 10 signos, lembra vocês que naquela época se utilizava a divisão por signos inteiros, casas por signos inteiros, então ele conta 10 signos a partir do lote e observa o que está ali naquela casa, quem é o regente, se tem alguma fortuna, como eles falam, né, um benéfico ou algum outro lote significativo, tá? Que também é um indício de prosperidade, da característica positiva do parceiro. E, bom, gente, as relações do lote com os próprios significadores que a gente já observou. Com Vênus, né, como eu citei, com o regente da casa 7, por exemplo, ou a própria posição do lote de casamento na casa 7. É muito forte esse indício, né, de um casamento, no sentido da promessa. Se você tiver o lote do casamento na 7, é muito marcante a possibilidade da pessoa vir a se casar, tá? Então, gente, é assim, dessa maneira. É simples a ideia, ela não é muito trabalhada, né, nos livros. Depois você que se vire ali para depois aprofundar as ideias. E é assim mesmo que estuda astrologia tradicional, não é tudo dado mastigadinho não, até porque são múltiplas possibilidades de acontecimentos aí, de posições, de inter-relação com os pontos, tá bom? Então é isso. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilha com seu amigo que estuda astrologia também. E eu peço para vocês ficarem atentos aqui, gente, porque eu vou reativar a área do Seja Membro, um valor bem baratinho, tá, gente? Mas é exatamente para a gente trabalhar de forma mais técnica esses temas mais complexos, tá? Trazer mais cartas, coisas para a gente trabalhar como um aprofundamento dos estudos. Então, vai servir como um complemento para quem já estuda astrologia. Então, eu vou avisá-los aí quando já estiver disponível. Eu já solicitei ao YouTube a reativação. Assim que eu tiver a confirmação, eu já passo para vocês, porque eu já tenho um vídeo pronto aqui para a gente começar a postar. A minha ideia é trabalhar com as casas, diferenciando o delineamento das casas do período helenístico e do período árabe. O que eles usavam de recursos para entender os temas das casas, delinear os temas de maneira geral, né? Porque é um pouquinho diferente de uma fase para outra, tá bom? Bom, deixo um abração para todos vocês e volto aqui no próximo vídeo, então. Até mais.